Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá, depois de tanta promessa, né? Eu vou finalmente poder passar para vocês aí o Hilo Setup, né? Confirmação de Hilo 5.0. O setup demorou porque eu estava esperando a Nelogica passar para a gente o Chain Setup, que eu já fiz um vídeo aí, que é um indicador que está na versão beta aí da plataforma. Na última, é só olhar a data do vídeo, a última atualização aí do Profit Chart. Agradecer mais uma vez a Nelogica, que é a nossa parceira aí, com a melhor plataforma. Acredito que não tem nenhuma plataforma hoje no mercado com a qualidade que a Nelogica tem. Então o que eu estou usando aqui é um Profit Chart Pro, tá? Atualizado, a última atualização. Eu estou no último ativo que estava sendo negociado, que é esse WinM20. E aí vamos começar com o setup, tá? Para vocês entenderem como que funciona. Então a primeira coisa, mais importante, aqui eu já tenho ele montado, tá? Nessa tela aqui. Aqui. Agora eu vou montar do zero. Vou deixar as configurações para vocês observarem como que é montado essa estratégia, esse setup. Vamos a algumas considerações aqui. Primeiro eu vou falar um pouco aí das vantagens do setup. Então tem um acerto extremamente alto, algo bem incomum aí em alguns setups. Aqui eu estou somando conta demo e conta real desde o início do ano até a presente data. Está com a taxa de acerto de 91%, ou seja, teve quase 3 mil e tantas operações, com 3 mil mais ou menos gains e 200 e poucos loss, dando aí 91% de acerto. Ou seja, algo bem fora da curva, que ajuda muito. 100% das metas batidas, mais do que os anteriores, ou seja, todos os dias que eu operei certo, tá? Tirando a parte errada, então vou colocar tudo que eu operei certo, eu consegui bater a minha meta todos os dias, tá? O uso pode ser em qualquer dia e qualquer liquidez, ou seja, o setup 2.0, 3.0 e 4.0 foram resolvidos, porque o 2.0 e 3.0 são para dias direcionais e de alta liquidez, e o 4.0 é para dia de baixa liquidez e situação de baixa liquidez, como sextas-feiras, após meio-dia, pré-feriado, pós-feriado. Ou seja, no 5.0 resolvemos os problemas de todos os outros. Ou seja, eu posso operar em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer liquidez. Lembrando que a gente só tem uma regra. A gente para de operar ele às 16 horas. Então, 16 horas a gente não opera mais. Ou opera com um contrato. Então, 16 horas para de operar ou um contrato. Tá? Então, outra vantagem. Conforto psicológico alto, ou seja, maior do que os anteriores, porque você trabalha com ele bem mais tranquilo, com alvos melhores, alvos mais tranquilos, independente do dia, independente de notícia, não importa nada que acontecer no mercado, ele funciona com alta qualidade. Dá para surfar tranquilo, para quem não sabe o termo surfar é quando você faz um stop gain e pega mais pontos do que você está prevendo. E aí eu vou explicar como fazer isso. Vai ser com 50% da mão quando ele der 100% perfeito. Dá para aumentar a meta, ou seja, nos anteriores a gente operava até bater a meta. Nesse a gente vai operar para bater a meta e operar para fazer gordura. Ou seja, dá para operar o dia inteiro e dá para fazer ganância, mas fazer uma ganância com responsabilidade e com qualidade. Tá? Isso aí ele resolveu. Dá para operar dia todo com baixo risco. Ou seja, não tem hora para operar. Eu consigo operar de 9 horas da manhã, eu consigo operar às 11, meio-dia, não importa o horário. A única diferença é aquela regrinha que a gente colocou, que é até às 16 horas. Para operar padrão ou após as 16 horas com apenas um contrato. Funciona em qualquer ativo, igual aos anteriores. Obviamente que ativos quanto mais líquidos, melhores. Então, quais ativos eu considero usar esse setup e eu recomendo usar? O ativo mini contratos, tá? Mini contratos.
win e dólar, beleza? E blue chips. O que seriam blue chips? Empresas de alta liquidez, empresas saudáveis, empresas com muito fluxo, com muita gente comprando e muita gente vendendo, tá? Ou seja, Petro, Vale, Bova11, que é ETF, não aconselho usar em fundo imobiliário ainda, porque não tem muita liquidez, então eu te aconselho a usar ele em situações assim. Outra situação, dá para operar opções com ele? Dá também, igualzinho os outros anteriores. Você olha o papel principal, por exemplo, eu quero operar a opção de Petro. Eu olho o papel Petro e opero a opção ATM dele e usando o setup, usando Petro como base, tá? Ou seja, eu olho para Petro, opero a opção dela, mas usando esse setup. O grande questionamento do pessoal é que o 3.0 e o 2.0 eram muito poluídos, então o pessoal ficava com bastante dificuldade por causa da poluição, por causa de muito indicador. Então, com esse indicador novo, o Chain Setup, que a Nelogic disponibilizou, que foi uma criação nossa do Café com Trade, a gente criou com carinho, com qualidade, mandamos para a Nelogic comprou a ideia, gostou pra caramba e divulgou o nosso setup, que é esse Chain Setup. Então, por causa dele, a gente conseguiu limpar muito a tela. Então, a gente conseguiu eliminar banda de Bollinger, a gente conseguiu eliminar Trix, MACD, Tilson, a gente conseguiu eliminar muitos indicadores e deixando a tela limpa, que era o principal questionamento dos setups anteriores. Outra vantagem que eu não coloquei aqui, o risco-retorno é maior. Ou seja, no 1.0, no 2.0, a gente buscava ali 40, 50, 100 pontos com risco de 100 pontos ou risco de 115. Então ficava um risco-retorno 1 para meio ou 2 para 1, então ficava um pouco mais de loss para um gain. Então que foi outro grande questionamento. Poxa, por mais taxa de acerto mais alta que ele tem, ou seja, eles eram 85, 80, 79 a porcentagem de acerto deles, ficava assim, para ganhar 100 pontos com 79% de acerto, para perder 200 com aqueles 30 restantes. Então, quem era indisciplinado acabava ficando no 0 a 0 ou perdendo dinheiro. Com esse 5.0, o nosso risco-retorno no mínimo é 1 para 1. E no máximo é infinito. 1 para 3, 1 para 2, 1 para 5, aí vocês vão ver. Então, risco-retorno mínimo de 1 para 1. Tá? Vamos à desvantagem. Esse indicador ainda não sabe prever o futuro. Ou seja, a gente ainda não sabe o que vai acontecer daqui para frente, então nada é certeza no mercado de renda variável. Ele é bem convicto, taxa de acerto alto, mas ainda não prevê futuro. O dia que um setup prevê futuro, provavelmente eu não vou divulgar o vídeo e vou ficar rico só operando coisa que prevê o futuro, tá? Então, não prevê o futuro. Então, aí passei para vocês as vantagens e desvantagens desse novo setup. Agora, vamos às configurações do setup confirmação de high-low, né? Confirmação de high-low 5.0. Quais são as configurações? Simples, vamos montar aqui. Então, eu quero vamos lá, clica com direito em cima do gráfico e inserir indicadores. Quais são as coisas que eu vou utilizar, os indicadores que eu vou utilizar nesse gráfico? Médias móveis, então média móvel. Eu vou colocar dentro da janela interna aqui. Então, eu vou inserir as tops, as mais tops do mercado. A 9, clássica. A 22, querendo fazer uma referência a 22 dias úteis. Tá? A média chamada média de 3 meses, que é a 67 americana. Excelente média. E a 200, clássica, que todo mundo usa. Média móvel 200. Tá? Primeira situação. Segundo, então essas são as médias que a gente vai utilizar e vocês vão ver por que a gente vai utilizar. Os próximos indicadores, vamos usar o volume financeiro, ok? Colocamos lá o volume financeiro. E vamos colocar o nosso novo indicador Chain Setup. Tá lá.
Olha lá, indicador do canal Café com Trade, que consolida tudo e faz tudo. Perfeito. Agora vamos às cores e às situações. Primeiro, Chain Setup. Vamos lá. Nós vamos inserir uma regra de coloração que chama Pente Var. Já está aqui, só inserir essa regra de coloração. Volume financeiro, inserir regra de coloração, mesma coisa, Pente Var. Vamos inserir média nos dois. Então, nós vamos inserir uma média no Chain Setup, lá. Inserir média móvel de 22 períodos, ok? E mesma coisa no volume financeiro, inserir média móvel 22 períodos. Ou seja, para a gente saber se tem volume, se tem liquidez, para isso que a gente está inserindo. Agora vamos à configuração do chain das médias móveis, que é as cores. Eu gosto de utilizar cores padrões que eu sempre utilizo em todos os outros setups. Eu sempre utilizo essas cores. Então a 200 exponencial, todas as médias, tudo que for média é exponencial, tá, pessoal? É a pergunta sempre, é exponencial ou aritmética? Exponencial, todas. Então vamos lá, a 200 é sempre azul escuro que eu coloco, tá? Tá lá. Essa aqui é qual? Essa aqui é a 67. 67 exponencial. Vou colocar a mesma coisa. Aquela azul claro, que eu sempre uso. Vamos para a próxima. A próxima é qual? É a 9. A 9 eu deixo verde mesmo. Exponencial. Verde. E, por último, a 22, que eu também deixo verde. Qual média que a gente tirou aí? A gente tirou a 33, tiramos médias que a gente não vai usar, não vai utilizar mais. Opa, aqui a 22 é cor amarela. Eu sempre uso amarelo. Por que eu sempre deixo esse padrão? Porque quando alguém me pedir ajuda, eu vou usar no padrão que eu uso. Então 9 é verde, 22 é amarelo, 67 é azul claro e 200 azul escuro. Fica fácil de ver, ou seja, eu vou dar cor mais forte, mais clara, para a cor mais escura e mais densa, como se querendo fazer uma analogia aí ao tamanho das médias. Pronto, acabou. É isso aqui o setup. Vamos confirmar com outro? O que falta? O principal produto aí. Falta só uma coisa, o High-Low, que é justamente o nome do setup. Então vamos lá, High-Low. Só que agora não tem mais 2, 3, 22, 30, 40 períodos, é só um High-Low, só apenas. E qual que é o tempo desse High-Low? High-Low que é fácil. Qual que é o nome do setup? 5.0. É o High-Low de período 5. Tá? Pronto, tá aí o setup, Chain Setup, o High-Low 5, confirmação de High-Low 5.0. Temos aí Chain Setup, que é o Trix, MACD, Tilson, volume, agressão, tudo misturado numa coisa só. Temos o volume financeiro para saber a liquidez. E temos as médias para dar alvo, para ter média cruzando, e o High-Low para dar entrada como gatilho, como ele sempre fez, por isso que chama confirmação de High-Low, porque o High-Low confirma e eu dou entrada. Então nós temos aqui o que a gente chama de 33% em cada indicador. O que é 33%? O candle é 33%, o volume financeiro indicando a liquidez, ou seja, se estiver tocando aqui no volume, aqui é alta liquidez, e aqui é baixa liquidez, ou seja, quando os candles do volume estão abaixo dessa média 22 é porque indica que a liquidez é baixa. Ou seja, então esse setup aqui, entre aspas, não confirmou. E por último, o Chain Setup. Mesma coisa, quando o candle encosta na linha significa que está funcionando, está 100%. Quando ele não encosta na linha, igual esse exemplo aqui, não está 100%. Agora vamos à parte prática, tá? Eu peguei a data, eu peguei dia 20 de abril. Peguei uma data aleatória aqui, depois eu vou mostrar para vocês na prática. Tempo gráfico, você pode utilizar isso aqui em 15 minutos que funciona, em 5, em 30 minutos, em 60, em diário, em mensal. Pode usar o que você quiser aqui que ele vai funcionar. Mas a gente vai utilizar o tempo gráfico de 5 minutos. Eu não recomendo utilizar abaixo de 5 minutos, porque é muito poluído e vai baixar a qualidade do setup. Então é de 5 minutos para cima. O que eu particularmente utilizo? 5, 15 e 60. 5 e 15 para day trade e 60 e diário para swing trade. Então, como é que a gente quer operar day trade, que é o principal objetivo aqui desse setup hoje,
eu vou voltar lá para o dia 22 de abril, que é onde eu estava. Isso aqui é uma sexta-feira. Vou voltar aqui para o dia 22 de abril, que é uma quarta-feira. E aí a gente vai pegar aqui o setup funcionando a partir das 9 horas da manhã de quarta-feira, dia 22 de abril. Então, fechou aqui sexta-feira. Terça-feira, às 17h50, fechou, tá? E vamos à abertura. Como todos os indicadores, a diferença do 3.0 e do 2.0 é que antes um high-low cruzava outro. Aqui é simplesmente a quebra do high-low, que significa o cruzamento. O high-low quebrou, é aquilo ali, é o gatilho. Então vamos lá. Pum, primeira operação do dia. Temos um high-low quebrando um candle verde, ou seja, vamos colocar aqui vamos ver se o setup confirma 33%. Média baixa, tá? Aqui o candle está verde, batendo em cima de uma média, e aqui o high-low está bem distante, ou seja, mais de 600 pontos de distância, tá? Como que funciona esse setup? Então vamos lá na parte prática dele aqui. Agora como que a gente trabalha? Nós somos um investidor aqui, eu vou dar um exemplo de um investidor que tem uma meta diária de R$500, tá? Então, em operações 100%, essa pessoa vai buscar metade disso aí, R$250. Ou seja, o que é uma operação 100%? É uma operação onde os três indicadores aqui falarem a mesma língua. Ou seja, se esse candle fosse vermelho e perto do high-low, se isso aqui fosse vermelho encostando na média e se isso aqui fosse vermelho encostando na média. Ou seja, 100%. Aí a pessoa vai buscar 250 pontos. R$250, tá? R$250, mas como que eu vou buscar esses R$250? Eu vou entrar com a quantidade de contratos que me dá R$250 buscando no mínimo 200 pontos. Ou seja, esse setup busca no mínimo 200 pontos. Então ele vai buscar 200 pontos buscando aí R$250. Vamos pegar uma calculadora simples, deve dar algo em torno aí de... Deixa eu pegar aqui a calculadora, vou arrastar ela aqui para cá. Então nós temos aí 6 contratos vezes 200 pontos vezes 0,20. Nós temos aí, pronto, aqui vai ser 6 contratos, tá? 6 contratos aqui. 6 contratos buscando 200 pontos. Só que um setup 100%, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a parcial. Nós vamos entrar com 6 contratos, sendo que 3 nós vamos buscar os 200 pontos e 3 nós vamos buscar exatamente o mesmo risco-retorno que a média vai me dar aqui. Ou seja, aqui está me dando 700 pontos, nós vamos buscar 700 pontos com os outros 3 contratos. Ou seja, nós vamos sair parcial com 200 e final com 600 pontos. Tá? Beleza, mas isso aqui é com o setup 100%. Com o setup que a gente chama de 66%, ou seja, quando somente 2 indicadores confirmam, nós vamos buscar a mesma coisa, tá? Os 250 da meta. Beleza? Só que vai ser a quantidade de pontos em relação ao stop. Ou seja, se aqui é 700 pontos, o stop vai ser sempre quebrando o high-low. Então, se a minha distância aqui é 600 pontos, nós vamos pegar 600 pontos, a quantidade de contrato, ou seja, vai ser 2 contratinhos, buscando aí 600 pontos, para fazer os R$250, tá? E o stop é igual, o gain é igual, tá bom? É isso, basicamente é isso. Vamos pegar 600 pontos de gain, 600 pontos de loss, com 2 contratos. Se for um setup 33%,
Ou seja, quando só um indicador manda, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 50%, ou seja, R$ 125, buscando os mesmos 600 pontos, só que dessa vez vai ser um contrato. A gente vai diminuir para metade, só isso. Buscando 600 pontos. Vamos à prática, então. Então, a prática é o seguinte. Lembrando que o setup perfeito, o que é o setup perfeito? O que a gente chama de setup perfeito? O 100%. O 100% é o seguinte. 100% é quando os três falam a mesma língua, ou seja, se os três estão vermelhos, tá? Mesma língua, mais liquidez alta, mais candle pequeno, mais distância do candle para high-low pequeno. Tá, o que é isso? Ou seja, os três falam a mesma língua. Então aqui tinha que estar vermelho e aqui vermelho. Ou seja, os três falarem a mesma língua, os três estarem a mesma cor. Segunda parte, mais liquidez. O que mostra a liquidez para a gente aqui? Essa média de 22 aqui. Esse aqui tem liquidez, mas aqui não tem a liquidez que eu precisava. A média tinha que estar no candle vermelho. Então, um tem a liquidez, o outro não. Próximo. Candle pequeno. Beleza, o candle está pequeno. É isso que eu queria, um candle pequeno. Mas, distância do candle para o hilo tem que ser pequena também. Então, a distância aqui está pequena? Não, está 600 pontos de distância. Então, não. Isso é um setup 100%. Agora, vamos pegar um setup 66%. Quando dois falam a mesma língua, mais liquidez média, liquidez média ou alta, mais candle pequeno, mais distância média. Vamos pôr aqui, ou distância média. Tá? Vamos ver então o que é isso. Quando dois falam a mesma língua. Então, vamos consertar esse português aqui. Falam a mesma língua. Falam a mesma língua. Então, aqui temos dois falando a mesma língua. Vermelho, vermelho. O candle está verde. A distância está alta ainda. Não é uma distância média, 500 pontos. O que é uma distância média? 400, 300 pontos. Isso é uma distância média. Tá? 400, 300 pontos é uma distância média. Ali está 600, então ainda é uma distância alta. Candle pequeno, beleza. Distância média, ou seja, está longe, bem longe. E por último, 33%. O que é o 33%? Quando um só fala a língua, quando um só dá a indicação. Mais qualquer liquidez, tá? Liquidez é relevante, mais qualquer liquidez, mais qualquer candle, mais qualquer distância. Qualquer distância. Certo? Então, em qual que esse daqui se encaixa, tá? Então vamos lá, distância grande. Distância grande, então ele já não é o 100%. Então ou ele é o 66% ou ele é o 33%, porque a distância lá já está grande do high-low. Os três estão falando a mesma língua? Não, só dois. Então, por enquanto, 66%. Liquidez média ou alta? A liquidez está boa. Então, encaixa aí por enquanto no 66%. Candle pequeno? Beleza, encaixa no 66%. Distância média, a distância está muito longe. Então, esse encaixa no 33%. Então, nós vamos buscar
Como a nossa meta lá é 500, nós vamos buscar 600 pontos com a distância do contrato em relação ao candle, ou seja, o candle está aqui em relação ao high-low, vamos pôr aqui, ó, 700 pontos. Então, nós vamos entrar com a quantidade de contratos que der R$125. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui um contrato vezes 700 pontos, vamos pôr aqui 600. 600 pontos vezes 0,20, então vou ter R$120. Então, vai ser um contrato. Então, nós vamos entrar com um contrato, sendo que esse um contrato vai dar ou 700 pontos de gain ou 700 pontos de loss. Vamos lá? Então, entramos agora. Fechou o candle. Pum, entrei. Então, já que eu entrei, vamos lá. Deixa eu traçar aqui. Eu vou traçar aqui onde foi a nossa entrada, utilizando aí essa linha aqui, tá? Nós entramos aqui. A mercado, o preço que abriu, pum, entramos ali, tá? Daqui mais ou menos até aqui tem 300 pontos. Não deu. E aqui eu vou marcar ali o nosso stop. O nosso stop é um pouco acima do high-low. Tá aqui. Nosso stop é aqui, ó. E o nosso gain é a nossa entrada para baixo. Nós entramos mais ou menos aqui no 800. Então, nós vamos sair no 200. Vamos sair no 200. Então, nós vamos sair aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então, nosso gain está ali, nosso loss está ali, está tudo ali. Vamos ver o que aconteceu. Nada. Opa! Entrou um candle de compra. Tá, Vigílio, olha a situação que a gente está vivendo aqui. O candle é grande? O candle é grande, correto? Quebrou ali o high-low. Então, o high-low deu entrada na compra. Mas eu não estou vendido? Sim, você está vendido. Olha o volume, gigantesco. Olha a linha, seguindo, chain, vermelho. Ou seja, aqui a gente fez aqui tem um setup 100%. Então, o que eu faço? Qual que é a minha distância aqui, ó? Minha distância é 576 pontos. O que eu faço quando eu tenho um setup perfeito? Eu vou entrar forte, com 50% buscando 200 pontos, e 50% alvo final, surfando a partir do spread do Hilo. Então, o que é alvo final aqui? Aqui eu tenho 553 pontos, tá? Então, eu vou entrar com 200 pontos de stop virando a mão. Aqui eu vou virar a mão. Minha entrada foi aqui, ó. E aí eu entro qual tamanho? Meu tamanho é, quando é 100%, é metade do meu gain, né? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Quando abrir o próximo candle, aqui, eu vou ter que inverter minha mão, ou seja, eu estava com aquele um contrato vendido, eu vou virar ele comprado e comprar a quantidade de contratos que eu faça R$250 com 200 pontos. Correto? R$250 com 200 pontos. Que são aqueles 6 contratos. 6 vezes 200 vezes 0,20. Então, ali eu vou ter que virar a mão em um contrato, que é virando a mão para compra, e comprar mais 6. Então, eu vou ficar com 7 contratos comprados ali, quando esse candle fechar. Sendo que com esses 7 contratos, eu vou sair metade com 200 pontos e vou carregar o resto, a diferença do spread, tá? Aqui, essa diferença. Lembrando que o meu stop inicial, como eu falei que o risco é 1 para 1, é 200 pontos, tá? O meu stop é 200 pontos a partir da minha entrada. Ou seja, porque no mínimo eu vou fazer 200 pontos. Então, vamos lá. Pum, entrei. Então, virei a mão, aborta esse loss aqui, aborta esse gain aqui. Essa entrada aqui estopou 190 pontos com um contrato. Então, vamos lá, primeira operação do dia. Primeira do dia. Stop com um contrato, 190 pontos. Se eu pegar spread, vou pôr um pouquinho de spread aí, porque vamos contar que pegou spread, que pulou stop, etc. Então,
tomamos 225 pontos, tá? Dando aí um total de loss de 225 vezes 1 vezes 0,20, 45 pontos de 45 reais de loss. Tá? Beleza. Mas aí, o que eu fiz? Deu a compra, 100%, 100%, 100%, virei a mão, correto? Já que eu virei a mão, minha entrada foi mais ou menos aqui. Vou pegar o pior preço. Vou pegar o preço aqui em cima, mais ou menos. Aí, ó, peguei um precinho ruim. Tá? E aí, vou pôr aqui, tá mais ou menos, vou pôr aqui 79,60, tá? Entrei no 79,60. Então, meu gain, vamos lá no meu gain. Deixa eu pegar as linhas aqui. Então, meu gain vai ser o quê? 200 pontos. Então, 260 é o meu primeiro gain. E meu segundo gain é exatamente a diferença do spread aqui, ó. 600 pontos de gain, o próximo gain. Eu monto um stop gain ali. Então, 79,60 mais 200 pontos, correto? Vamos lá. Então, dá 660, mais ou menos aqui, ó. Esse é o meu segundo. E meu stop é o 79,60 menos 200 pontos. De tudo, de toda a mão, tá? Lembrando que se pegar parcial, aí sim eu baixo meu stop lá para baixo do high-low. Então, meu stop é mais ou menos aqui, ó, no 860. É aqui. Tá? Beleza. Então, tá tudo traçado aí, minha estratégia. Eu entrei com 7 contratos. Pum, pegou o primeiro gain com metade da mão. Ou seja, lembra que eram 6 contratos? 3 então. Então, foi o que aqui, ó? 3 contratos vezes 200 pontos vezes 0,20. Então, aqui eu já fiz 120 reais. Então, gain com 3 contratos, 200 pontos, 120 reais. Gain. Mas eu ainda estou com o restante da mão, correto? Vamos lá. Ainda estou com aquela mão ainda. Deixa eu dar uma... Ainda estou com aquela mão ainda. Aquela mão de mais 4 contratos sobressalentes. O que eu faço com os 4 contratos sobressalentes? Quando chegar aqui nos 600 e pouco, eu não vou apregoar o gain. Eu vou montar meu stop gain aqui. Tá? Porque eu vou surfar o máximo que der. Agora que já deu gain com parcial, eu fiquei com 4 contratos, eu vou colocar meu stop loss aqui embaixo do high-low para poder surfar. Pronto. E aqui saiu meu primeiro gain, a minha primeira metade. Agora vamos lá. Pum, deu outro candle. Agora sim eu monto o stop. Vou montar o stop aqui. Onde que eu monto o stop? Embaixo do candle. Posso subir aqui meu stop gain. Desculpa. Meu stop loss. Vou subir ele para cá. Embaixo do candle. Ou seja, olha o tanto. Deixa eu colocar minha entrada. Onde que ela estava? Isso, minha entrada está aqui. No 160. No 0,60, aliás. Foi aqui minha entrada. Então, o meu stop gain já está aqui embaixo do candle. Ou seja, o 680 é o ponto onde eu monto meu stop gain. Beleza, montei. Pronto. Subiu o candle, terminou ele, sobe stop gain para baixo dele. Pronto. Pegou meu stop gain no 544. 545. 545 menos 0,60, onde foi minha entrada, peguei 485 pontos com os outros 4 contratos que eu estava, que eram aqueles 3 e aquele 1 que eu virei a mão. Então, vezes 0,20. Poxa, vamos lá, de novo. 545 foi meu stop gain, menos minha entrada que foi lá no 60,
vezes 4 contratos, aqueles 3 da metade, mais um que eu virei a mão, vezes 0,20, R$388 de gain com o resto da mão. Então, gain com 4 contratos, pegando quantos pontos? Contratos, pegando, eu vou falar, contratos, pegando, sei lá, X pontos que eu vou colocar lá, deu R$388 gain. Então, vamos lá. Foram quantos contratos? 540, quantos pontos, aliás? Menos 0,60. Então, foram 485 pontos aqui, ó. 485 pontos. Pontos. Então, o que eu tenho até agora, até o presente momento? Até o presente momento, eu tenho, vamos lá, como que eu comecei o dia? 0. Menos R$45 de loss que eu tomei. Mais 120 de gain que eu ganhei. Mais 388, 463. Olha que beleza. 463. Então, minha meta aí tá, deixa eu colocar ela aqui em cima. Meta diária, 500. Quanto que eu fiz até agora? 463. Ainda não bati minha meta diária. E quantas operações que eu fiz? 2. Uma surfando e uma que foi stop. Vamos seguir aqui o nosso setup. Isso às 9 e pouca da manhã. Eu já estou com quase a meta batida. Vamos seguir. E aí foi. Pronto. Opa, entrou. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Deixa eu pegar aqui o profit, pegar a linha. Deixa eu trazer isso para cá, vai ficar fácil para a gente.